Bem-vindo, aqui é o Robert Kiyosaki, e estamos falando sobre os millennials e dinheiro. E passamos por algumas lições. Eu não sei quantas mais, mas vamos continuar com outra lição aqui. E estávamos falando sobre ativos e passivos. No livro Pai Rico, Pai Pobre, eu disse que sua casa não é um ativo. O que você pensou? Bem, eu acho que essa é uma concepção que muitas pessoas acreditam. Pessoas tinham suas propriedades e as converteu em ativos. Correto. Eu acho que depende do que você faz com isso. E seria ótimo se você pudesse nos mostrar como transformar sua casa em um ativo. É muito fundamental. Se eu pudesse voltar, provavelmente cobri isso antes. Mas é uma questão crucial. E isso é o que a educação financeira e a alfabetização financeira realmente são. Novamente, começa com o balanço patrimonial e eu diria que provavelmente 95% de todos os graduados da faculdade não sabem o que é um balanço patrimonial. Sei que você passa por partes disso, mas digo aos jovens como você que existem 6 palavras básicas para a alfabetização e educação financeira. E as 5 palavras novamente são renda, despesa, ativo, passivo. Veja, não me importo muito com minha pontuação Serasa. Uma pontuação no Serasa registra basicamente se você é confiável em pedir dinheiro emprestado, mas um banco nunca venderá. Eu pego emprestado centenas de milhões de dólares. Uma pontuação Serasa não vai me levar lá, ok? Então é uma espécie de armadilha. Não é importante para mim. Então, estas são as 4 palavras: renda, despesa, ativo, passivo. Então a última palavra é fluxo de caixa. E é por isso que o jogo se chama fluxo de caixa. E o segredo de ser rico não é uma educação universitária, mas você pode controlar o fluxo de caixa. E assim é o fluxo de caixa. Então aqui você precisa disso, dessa renda, despesa, ativo, passivo. Novamente, isso é você conseguir um emprego. E esse é o meu pai pobre. Vá para a escola, arranje um emprego, tire seu diploma. E assim aqui é o fluxo de caixa. Então a renda entra e sai do fluxo. A primeira linha de despesa são os impostos do governo, mas esse é o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa pobre. Não é quanto dinheiro você ganha. A maioria das pessoas, você sabe que elas... Não me importa se você fez faculdade ou não fez. Eles não conseguem controlar o dinheiro saindo através de suas despesas, então é por isso que pessoas dizem corte seus cartões de crédito. Viva abaixo de suas possibilidades porque você é um gastão. Então, essa é uma pessoa pobre. Este é o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa da classe média e é aqui que a casa entra. A primeira coisa que a maioria das crianças faz quando recebem um aumento é comprar uma casa maior para si mesmos. Agora minha casa é um ativo. Quem te diz isso? Seu corretor de imóveis, é claro. Certo, porque eles querem dar a você essa falsa sensação de segurança enquanto está sendo prejudicado. Você sabe, mas quando olha o que acontece com a casa, uma residência pessoal em que moro, o dinheiro entra, sai. E esta é a classe média, mas também sai através de uma hipoteca financiamento. Pagamentos da hipoteca. Ah, mas não tenho hipoteca. Você ainda tem impostos, ainda tem... O Havaí acabou de aumentar os impostos sobre propriedades para mim, que é provavelmente o motivo pelo qual vou vender. Vou sair do Havaí. Mas você tem impostos e manutenção, então o dinheiro sempre está saindo. Então é por isso que sua casa não é um ativo. É porque está tirando dinheiro do seu bolso. Então simplesmente, ativos colocam dinheiro no meu bolso, passivos tiram dinheiro do meu bolso. E então, aqui está uma casa que... E comecei quando tinha 25 anos. Comprei minha primeira casa. Era um apartamento com uma propriedade de investimento. Não morei lá. Aluguei e colocou dinheiro no meu bolso. Então, muito simples. A definição de ativo e passivo não é a casa ou isso. É o fluxo de caixa. Para onde o dinheiro está fluindo. Então, como pessoa jovem e para todos os millennials, ou se você é velho, inteligência financeira é a capacidade de controlar o fluxo de caixa. E isso eles não ensinam na escola. Eles dizem para você passar na escola, conseguir um emprego. A primeira coisa são os impostos. Você sabe, você pagará a maior parte do seu dinheiro ao longo da vida em impostos. Então eles dizem para você comprar uma casa, um carro. Carro é um ativo? Não, carro é um passivo. Você tem seguro, gasolina, manutenção e tudo mais. Agora, se você comprar um táxi, pode ser um ativo, é fluxo de caixa. E é muito simples, então não estou dizendo para não comprar uma casa. Mas aqui está uma casa que... E comecei quando tinha 25 anos, comprei minha primeira casa. Era um apartamento com uma propriedade de investimento.
Não morei lá, aluguei e colocou dinheiro no meu bolso. Se você tem um emprego, paga imposto. Mas a renda pela qual os ricos ficam mais ricos é porque quando você tem renda de ativos, os impostos são menores. Você pode zerar se quiser. Mas essa é a inteligência financeira. Mas você pode controlar o fluxo de caixa? Ok, diga novamente. Ativos o quê? Os ativos colocam dinheiro no seu bolso, os passivos tiram dinheiro do seu bolso. E então, como jovem, você só precisa focar nisso. Então, quando for comprar uma nova casa, vai dizer se isso vai tirar dinheiro ou colocar dinheiro. Você compra um apartamento, vai tirar dinheiro ou colocar dinheiro. É isso, é fluxo de caixa. As 5 palavras mais importantes para inteligência e QI financeiros são renda, despesa, ativo, passivo. Mas o mais importante realmente é fluxo de caixa. Agora, se eu puder trazer um assunto mais terrível, as pessoas podem ser ativos ou passivos? Acho que poderiam ser os dois, para ser honesto. Então, para a maioria dos jovens, eles se apaixonam, se casam, têm filhos. Uma criança é um ativo ou um passivo? Uma criança é definitivamente um passivo. Não estou dizendo para não ter filhos, mas você tem que pensar que a criança é cara e não fica mais barata. Ficam mais caras a cada ano, você sabe. Então vão para a faculdade e aí fica ainda mais caro. Então, um ser humano agora parece horrível para todos aqueles socialistas e comunistas por aí. Mas o fato é que as crianças custam dinheiro. Mas como um cara mais velho, quero que você pense nisso à medida que envelheço. Conforme as pessoas envelhecem, os membros da família se tornam passivos. Então tenho um amigo cuja mãe, graças a Deus, ela tinha algo de longo prazo. Não sei o que eles chamam, mas acabaram cancelando. Ela pode ir para um asilo e eu acho que o preço é R$ 5.000 por mês. A maioria das pessoas da minha geração tem $1 milhão. 80% desse $1 milhão desaparecerá nos últimos 2 anos de vida. Porque as despesas médicas disparam e hoje as seguradoras estão cancelando. Esqueci o nome, mas a mãe do meu amigo acabou de ser cancelada. Então ele não tem R$ 5.000 por mês. Então ele teve que trazer a mãe para a casa dele. E, você sabe, criar outro quarto e tudo mais. Bem, eu a amo, o que ele faz, mas ela é um grande passivo e tudo o que ele tinha era economias. Então, as economias estão sendo esgotadas saindo deste jeito, ok? Então, com sua pergunta sobre casas e pessoas, mas as pessoas também são ativos e passivos. Então, esta é a base da inteligência financeira, a alfabetização financeira, coisas como essa. Outra coisa sobre as pessoas é que você tem um mau consultor, como um mau planejador financeiro, ou um vigarista, ou um sócio comercial vigarista, uma esposa vigarista e tudo mais. Eles podem ser humanos passivos. Tenho 2 amigos agora que acabaram de entrar para o clube do milhão. Eles se casaram com mulheres lindas, se divorciaram, e agora as mulheres estão custando $1 milhão por ano em pensão alimentícia. Então a linda esposa deles e o suporte infantil custam $1 milhão por ano para ele. Ela tem um monte de namorados, mas está custando a ele $1 milhão por ano pelos namorados dela. Eu disse que queria ser o namorado dela. Não é sério, você sabe. Isso faz sentido para você? Faz sentido. QI financeiro é poder controlar o fluxo de caixa. QI significa qual problema grande você pode resolver. Então, como meu amigo cuja mãe agora está custando R$ 5.000 por mês a ele. Bem, graças a Deus ele tem cerca de R$ 100 mil em economias, mas em 1 ano se foi. Isso não é QI alto, mas para mim R$ 5.000 por mês eu não vou gerar tanto fluxo de caixa muito facilmente. Ok, então, quando você está na casa dos 20 anos, como vou conseguir fazer, digamos, 100 mil por mês para cuidar dos meus pais, porque goste ou não, é fluxo de caixa, e eles se tornam passivos. E o problema está piorando porque os mercados de títulos não estão proporcionando renda. Muitas seguradoras tiveram que voltar atrás em suas promessas de fornecer o fluxo de caixa para cuidar de nossos entes queridos, como a assistência médica. E é por isso que quando as pessoas dizem que vão sair por conta própria e fazer todas essas coisas que amam, de certa forma, elas realmente precisam pensar em quantos passivos têm. Não é apenas o seu aluguel, você sabe, é sua família também. Então, mais uma vez, as 5 palavras que você precisa conhecer e dominar são renda, despesa, ativo, passivo, fluxo de caixa. Se você pode controlar o fluxo de caixa, essa é a inteligência financeira, QI financeiro e alfabetização financeira, ok? As palavras do Robert nos fazem refletir profundamente sobre como administrar as finanças pessoais.
Aprendemos que não basta focar em ganhar mais. É essencial controlar para onde vai cada centavo. Muitas vezes nos deixamos levar pela emoção das compras, seja de uma casa mais ampla ou de bens materiais, sem analisar se no final aquilo será um ativo ou um passivo. Quando menos percebemos, estamos exaurindo nossas reservas. Além disso, é sagaz planejar desde já o suporte à família, especialmente aos pais idosos ou doentes. Por mais doloroso que seja encará-los como passivos, a realidade é que poderão demandar cuidados dispendiosos. Portanto, a inteligência financeira está em equilibrar ganhos, gastos e investimentos, garantindo sustentabilidade e tranquilidade para enfrentar imprevistos. Fluxo de caixa positivo deve ser nossa meta permanente. Que as reflexões do Robert ecoem em nossas decisões, ajudando-nos a prosperar financeiramente ao longo da vida. Assim, poderemos ser não só autossuficientes, mas também esteios para nossos entes queridos nos momentos de necessidade.